Seu esposo saiu de casa e voltou depois de 8 anos para o casamento da sua filha e o Espírito Santo conduziu a cerimônia. Nesta parte ela conta como quase o seu esposo tira a própria vida por causa da depressão e da bipolaridade. Assista até o final. Tinha o dia do casamento. De manhã, quando eu acordo, primeira coisa que eu abri o olho, o Espírito Santo falou assim pra mim: coloca uma cadeira no altar. Mais uma cadeira no altar. Liguei pra Dani, Dani, coloca mais uma cadeira no altar. Meu pai ia entrar com ela. Fomos todos pra casa da minha prima, Jussara, essa é minha prima advogada, que arrumou a casa dela honrando a minha vida e das meninas. Como sempre, ela me honrou assim. Tem coisa que não dá. Vai ter que ler o livro mesmo. Aí ela montou um salão numa casinha que ela tem lá. Pensa numa casinha, né? Montou pra honrar a Isa. Fez o prato que a Isa quis comer no dia. Foi uma coisa linda. 2h da tarde ela me liga. Eu indo pro salão e para arrumar meu cabelo, ela me liga e disse assim: mãe, será que eu ia ficar muito chateado se eu entrasse com você? Eu falei: de jeito nenhum, deixa que a mãe vai ligar. Chegando na igreja, eu converso com o vô. Tá bom. Aí, fui pro Ibiporã, voltei e tal, me arrumei. Quando eu chego na igreja, dou de topa com meu pai. Pus a mão no braço dele, ele falou: filha, imagina. Aí eu contei, falei: pai, eu vou entrar com o senhor, deixo o senhor lá e saio, né? Quando eu tô subindo, antes de falar com o meu pai, o Espírito Santo fala assim pra mim: convido o Claudinei pra entrar com você. Você lembra disso? Que eu te abordei? Vem você surgiu. Vai chegar. Eu peguei no teu braço e falei assim: Douglas, o Espírito Santo mandou chamar o Claudinei. Aí você falou assim pra mim: irmã, é graça. Se tiver tudo bem no coração da Isa, você lembra isso que você falou? Eu não vejo por que não. Eu não lembro detalhe do que eu falei, mas eu lembro dessa conversa nossa. Entendeu? Aí eu falei pra Dani: Dani, chama o Claudinei pra mim. Ele tava no segundo banco. Aí quando ele chegou, eu contei toda essa história pra ele. Eu falei: olha, eu tava subindo no Espírito Santo. Eu contei pro meu pai. Nisso que eu tô conversando com ele, chega a Dani e falou: a Dani era promoter. A Dani fala assim: a tua filha, a Isadora, tá lá no carro. Você vai lá buscar ela? Aí eu virei pra ele e falei: vai lá buscar a nossa filha. Você tem certeza? Eu falei: tenho, o seu pai. Você vai buscar. Né? E aí ele foi. Aí quando ela tá voltando assim com ele, que ela tá chegando, eu vi que ela tava, eu juntei na mão dela e falei assim: filha, tá tudo bem. Ela desmontou assim, tipo assim, ufa. Entendeu? E aí, assim, é só Deus. Douglas, quando a cortina abriu, eu vou falar pra você. E aí você prega sobre os 5 tipos de amor. Isso. Não tinha nada combinado. Nada. Não tinha nada combinado, nada. Teve uma graça. E eu tinha um sonho de mãe que a irmã Lígia, o pastor Samuel, desse a benção final. Olha pra você ver, é um detalhe, né? E não sei o que aconteceu lá, que o pastor fez, o pastor Wagner fez lá a parte da Santa Ceia, mas foi uma coisa pequena, e aí ele convidou todos os pastores que estavam presentes para ir até a frente. Quem estava sentadinha ali, linda, maravilhosa? Irmã Lígia. Entendeu? Então Deus realizou mais esse sonho da gente, né? E aí todo mundo pôde dar bênção e tal. Inclusive o pai dela, colocando a mão, que isso aparece na filmagem, né? E que é lindo, né? Então, assim, não foi só um casamento, né? Ali foi uma celebração divina mesmo. Uma restauração acontecendo ali, né? Total, dos cura, convidados. Né? Houve uma cura tremenda, tremenda. Aí foi lindo, foram viajar, né? Vida que segue. 6 meses depois, pandemia. Né? Entra a pandemia, eu tô lá no café, Isadora já casada, iFood, toco meu telefone, eu olhei um número que eu não conhecia, uma secretária dele dizendo: olha, a senhora é a esposa do Dr. Claudinei? Eu falei: sim. Então, ele tá falando que vai se matar. Eu falei: então você faz o seguinte, filha, você vai gruda nele, 18 quilômetros, que eu já estou chegando. Só fiz assim pra Bela: Bela, fecha tudo lá atrás, nós estamos indo pra Ibiporã. No caminho eu te conto. Ficava com o carro do meu pai, emprestado. E aí, falei: filha, a moça ligou que o pai tá querendo se matar. Mas a gente sabe que é o momento e tal, tal, tal.
Quando nós chegamos, tinha um corredor de menina assim. Aí, quando eu abri a porta bem assim, devagarinho, que ele olhou assim, ele falou assim, o que vocês estão fazendo aqui? Eu falei, vim te buscar pra gente ir pra casa. Aí ele falou assim, eu não posso ir pra tua casa. Aí ele fazia assim, os bichos vão me comer, eles vão me matar. Pensei, tá envolvido, né, com a agiota. Já fiquei pensando um monte de coisa. Aí eu fui por trás, beijei a careca dele, abracei ele assim, aí a Bela sentou no colo dele. E ali eu fiquei, das 5 até as 9, convencendo ele para ir para casa. Quando deu 9 horas, era o último dia que o mercado ia funcionar, nunca me esqueço disso. Eu bati a mão assim e falei assim, filha, agora você vai para casa do seu pai, faz uma malinha, pega os remédios dele, que eu vou para casa arrumar o quarto para receber seu pai. Ok, cheguei em casa, meu pai já morando comigo, que também ficou viúvo de uma forma, né, trágica. E expliquei, ele falou assim, é o lugar que ele nunca tinha que ter saído. Ele tá voltando pro lugar dele, pra casa dele. E você deixa que eu vou receber ele. E eu sou a única filha, a mais velha, e depois só tenho irmão, né? Aí eu falei, filha, quando você chegar, você me liga que eu vou descer pra ajudar vocês. Então ele me ligou, desci e tal. Aí ele recebe o Claudinei, igual o filho pródigo, devolvendo as sandálias, o anel e as vestimentas. Então, assim, única filha, passou tudo que passou junto comigo e minha mãe, entendeu? E, de repente, ele recebe meu marido de uma forma honrosa, que só quem tem a graça que é possível fazer isso. Né? Aí ele foi entrando pela casa, Douglas, assim, aí meu pai deu uma palavra para ele e tudo. Fomos entrando e tal, só que eu morava no 7º andar, eu tinha muito medo. Então eu segurei ele, fiquei assim, uma semana com essas mãos, com medo dele chegar e se jogar. Ele fazia assim com a cabeça, Douglas, o tempo todo. Eu falei, amor, tá tudo bem. Você chegou na tua casa, né? Você tá em casa, vai ficar tudo bem. Você acredita que vai ficar... E ele só fazia assim. Aí pediram pizza e tal, levamos ele pra lá. Ele nem cortava a pizza. Isabela cortava e a gente... Então ele entra de novo no Entra de novo naquela porta que eu falei que ele voltaria. Volta pra aquela mesma porta. Entendeu? Depois de 8 anos e 2 meses. Porque o que aconteceu? Ele teve um problema também de cirurgia, de coração e tal. E Deus já foi preparando e ele foi descendo. Foi descendo, foi descendo. E aí o doutor Paulo falou, Gi, você precisa ter muito cuidado. Porque quando ele olhar para trás, que ele descer para depressão, que ele olhar para trás e ver, ele não vai dar conta. Primeira coisa que ele vai fazer é o suicídio. Eles vão uma família perfeita. No bom sentido, porque não existe família perfeita, mas dentro do nosso contexto. Sem motivo nenhum para fazer. Para passar tudo isso, né? Para fazer o que ele fez, né? E foi exatamente o que aconteceu. Foi a primeira coisa que ele fez. Primeira coisa, entendeu? Aí fomos, acolhemos ele. Ele ficou lá uma semana, daí ele aproveitou, porque daí eu ia trabalhar, travava a minha sacada e deixava o meu pai cuidando dele para mim trabalhar lá no Café Londrina. Tá? Só que um dia eu cheguei, aí ele também não tirou o carro, ele ficou sem carro. E aí cheguei um dia, meu pai falou assim, olha, Claudinei foi para casa dele. Só que a gente tinha feito uma reunião, porque o médico tinha proibido. Porque até o chuveirinho era instrumento para ele se matar. Só que Deus é bom, ele passou no meu cunhado segurou ele lá. E aí, o que aconteceu? Ele começou a ir devagarinho para casa. Um dia ele trazia um sapato. E aí, eu sou com a Isadora. E a Isadora falava, mãe, você não vai fazer nada. Deixa meu pai no natural. Deixa que ele vai. E resumindo toda essa história, o que acontece? Ele voltou para casa. No natural. Um dia era sapato, tal, volta para casa. Definitivo. Voltou para casa. Assim, recebemos ele e tal. Aí... ele quis ir visitar a Isadora em Palhoça. Vamos nós para Palhoça. Primeira coisa que ele chega, o que ele pediu para ver, Douglas? O filme do casamento. Olha como que Deus é lindo. Ele sentou e vendo, né, aquela cena dele entrando com a filha. Então, assim, amado, de mim não tem nada, porque eu podia ser um gênio. Eu ia convidar o Claudinei com o maior amor. A Isadora ia ligar para mim para mudar, que era meu pai. Você entende que é um mistério mesmo que Deus faz isso? É só